Bandido bom é bandido preso, mas eles vão numa parte que fala que bandido com fuzil vai ser abatido. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Bom, então passada essa pauta dos Estados Unidos, eu quero trazer o assunto para o Brasil. Normalmente eu começo com o Brasil, depois vou para os Estados Unidos, mas hoje a gente fez o inverso. Mas eu quero falar disso porque no final de semana o Flávio divulgou o seu plano de governo e detalhou quais são as políticas que ele deve propor e qual o caminho que o Brasil vai seguir caso ele seja eleito presidente da República. E o plano é intitulado Para o Brasil Vencer o Atraso. E tem muita coisa bacana para a gente comentar e algumas coisas não tão bacanas assim. Então, eu queria trazer aqui ao programa o nosso editor-chefe, o João Gabriel, que é uma pessoa que eu quero que vocês cada vez conheçam melhor, se não conhecem ainda, para a gente bater um papo aqui sobre o que o Flávio está propondo. João, seja muito bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show, agora não por trás das câmeras apenas, mas à frente das câmeras também. Aliás, você está vindo para cá para fazer cobertura da eleição comigo, né? E vai da eleição do primeiro turno e do segundo turno e da eleição americana, né? Primeiro turno Brasil, segundo turno Brasil e eleição americana, é isso? Isso aí, vamos. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, inclusive, né? Eu cheguei ontem, mas logo mais a gente já volta aí. Primeiro turno da eleição do Brasil, segundo turno da eleição do Brasil e eleições de midterm nos Estados Unidos. Nós vamos ter programação pra caramba aí no Paulo Figueiredo Show, né? Se prepare para isso que a gente está turbinando o estúdio. Eu acabei de comprar aqui uma nova, estava aqui gastando. Por isso que as pessoas têm que se tornar apoiadores. Eu acabei de gastar 600 e tantos dólares numa nova mesa de som aqui para ver se a gente consegue que o estúdio fique assim como as pessoas merecem, né, para fazer o programa. Graças aos patronos aí que tornam tudo isso possível também, né? Muito obrigado patronos a você e apoiadores. Trabalho. Patronos e apoiadores são quem. Eu não tenho verba da SECOM, a CIA, o cheque da CIA nunca bateu até hoje. Né? Então a gente tem que contar com as pessoas que fazem a parte delas. As pessoas às vezes ficam assim, o que eu posso fazer? Bom, você pode fazer, filhão. É que para a gente se matar para fazer um programa legal para você, a gente precisa de recurso. E aí, para a gente ter recurso, né? Alguém tem que pagar o salário do João, alguém tem que pagar o salário da equipe, João tem que pagar as contas dele. Então, mas graças a Deus, nada tem nos faltado, então vamos contar aqui com o apoio do povo brasileiro. João, vamos falar sobre o programa do Flávio? Talvez começar pelo primeiro eixo, que é essa questão da segurança pública, falar sobre isso, que eu acho que é o ponto central, né? A gente começou, inclusive, essa campanha com um ganho muito grande, que foi a gente ter conseguido a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Eu quero falar sobre essa questão terrorista, mas eu quero ler aqui um pequeno trecho que eu achei bacana. Nenhuma família vive, trabalha ou prospera sob o domínio do medo. Segurança não é um tema entre outros, é a condição para todos os demais. Sem ela, não há emprego que vingue, negócio que abra, criança brincando na rua, nem futuro que se construa. E aí ele fala, justamente na página 13, sobre essa questão do terrorismo. Terrorista sendo tratado como terrorista. Então, acompanhando exatamente o que disse justamente a consequência, né, acompanhando o governo americano na designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Exato. Uma coisa que eu acho que o plano de governo do Flávio Bolsonaro fez muito bem é entender que a questão da segurança pública não é só a questão da segurança pública. Se você fala de economia, você precisa resolver a questão da segurança pública. Se você fala de educação, segurança pública, está tudo conectado nesse tema. Todas essas atividades são, de fato, impactadas. E, de forma muito objetiva, o Flávio coloca alguns critérios, algumas coisas que serão implementadas, caso ele seja eleito presidente da República, para que isso aconteça. Em direção muito parecida ao que já aconteceu, você falou aí da designação do PCC e do Comando Vermelho pelo Departamento de Estado como organizações narcoterroristas, e, ao mesmo tempo, a gente viu aqui no Brasil o Lula lutando contra isso e se recusando a, domesticamente, em termos nacionais, designar essas organizações da mesma forma e entrar, por exemplo, em iniciativas como o Escudo das Américas, que permitiriam que o Brasil combatesse essas organizações. O plano de governo do Flávio é muito claro dizer que o governo do Brasil, o governo Flávio Bolsonaro, vai também declarar PCC
Comando Vermelho, as milícias e todas as outras organizações criminosas como organizações narcoterroristas, porque no final é o que elas são. Isso traz algumas implicações que são decorrentes desse fato, como, por exemplo, o fato de ativos do crime organizado começarem a ser bloqueados nacionalmente. A gente já vê isso em São Paulo, já ocorreram grandes bloqueios contra o PCC, mas precisa de uma abordagem nacional, cara. Você não vê esse tipo de coisa acontecendo no Amazonas, você não vê esse tipo de coisa acontecendo muito no Rio de Janeiro, e são estados que estão dominados pelo crime organizado. Promessa do Flávio Bolsonaro é que se eleito vai acontecer. Eu gosto de coisas que são ditas sem meias palavras. Então eu gosto quando ele fala assim, né, se referindo ao Comando Vermelho, PCC, milícia e todas as organizações que vão ser declaradas como narcoterroristas. Elas serão combatidas com força, inteligência e integração para que os seus líderes sejam presos e seus negócios ilícitos asfixiados. Aí eu gosto porque, assim, legal, né? Então, bandido bom é bandido preso, mas eles vão numa parte que fala que bandido com fuzil vai ser abatido e policial vai ser valorizado. Então, bandido com fuzil bom é bandido morto, pelo que eu estou entendendo, né? Fuzil assim, né? Se for na Globo é guarda-chuva, né? Mas guarda-chuva. Bandido com guarda-chuva na mão vai ser abatido. E outra coisa que ele coloca que é importante nisso, e é um debate que se tem muito pouco no Brasil. A gente já trouxe essa estatística aqui de que no Brasil a gente tem entre 50 e 60 milhões de pessoas que vivem debaixo do jugo do crime organizado, porque moram em comunidades, em bairros que são dominados pelas facções criminosas. Parte da proposta do plano de governo do Flávio Bolsonaro é retomar os territórios que são dominados. Então, se a gente pretende ter uma abordagem melhor à segurança pública no Brasil, tem que retomar a comunidade, tem que retomar esses bairros que são dominados. Eu conheço gente, por exemplo, que mora em Bangu, e aqui nós não estamos falando do topo da favela, nem nada. Um bairro com casa normal, com prédio normal, e que hoje precisa pagar imposto, uma taxa para a milícia, porque senão o cara é sequestrado, a família dele começa a ter problema, morador de rua começa a aparecer na rua dele, na casa dele, o lixo não é recolhido. Isso é o que 50 a 60 milhões de brasileiros sofrem hoje por conta do crime organizado. E a proposta do Flávio Bolsonaro é combater isso e retomar o controle do Estado sobre essas áreas que são dominadas. Outro ponto que é bacana é a ideia do crime do menor não ser menor, né? Na mesma página 13, ele fala da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, eu acho pouco, mas é um começo. Mas ele fala também em punir maior de 14 anos que cometeram crimes graves como estupro, tráfico, tortura e assassinato. Então, que já é uma coisa que o Flávio defende dentro do Senado e está com todas as letras dentro do programa de governo, né? Sim. Inclusive, o Rio de Janeiro é um tema interessante para a gente citar esse exemplo. Se você Flávio do Rio, né? Flávio é do Rio. Ele conhece, né? Senador pelo Rio e é do Rio. Quem está aqui na nossa audiência, que já frequentou qualquer praia na Zona Sul do Rio de Janeiro, vai saber do que eu estou falando. Você pega ali entre Ipanema e Copacabana, por exemplo, você tem um morro gigantesco, que é Cantagalo, Pavão, Pavãozinho. O que acontece hoje? Hoje o traficante alicia o menor de idade, um menino de 15, 16, 17 anos, para que ele desça o morro e vá fazer um arrastão na praia. Porque ele sabe, e a legislação permite isso, que o menor de idade cometendo crime, ele, por ser inimputável, que é o termo técnico do direito, não vai responder por aquele crime. E aí, se ele faz um latrocínio com 17 anos, 364 dias e 23 horas de vida, quando ele completar 18 anos, a ficha criminal dele está absolutamente limpa. Então, o que a legislação penal faz hoje é criar um incentivo para que esses jovens sejam aliciados pelo crime organizado, porque nem eles respondem pelo crime e aqueles que são presos ficam ali em centros de detenção, que não são, na verdade, prisões, né? Como a Fundação Casa, medidas socioeducativas, e não respondem por nada. Então, esses jovens sabem que podem fazer isso porque não tem consequência. A proposta do Flávio de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 e 14, no caso desses crimes graves, né? Você falou estupro, tráfico, tortura, assassinato, cria, primeiro, um desincentivo para que o jovem seja aliciado pelo crime organizado, porque passa a ter responsabilização da conduta dele, e combate na questão da segurança pública aquele jovem que, mesmo assim, decidir lá cometer aquele crime, vai passar a responder pela conduta que ele cometeu. Isso já resolve boa parte do problema, por exemplo, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele também cria um ponto que eu acho muito importante, a gente tem um problema de fronteira no Brasil, né? Então ele também fala de criar um sistema nacional de fronteira e uma tropa de elite das Forças Armadas, que, equipada com arma de guerra, inteligência, etc., tecnologia,
para efetivamente criar um paredão nas fronteiras. Eu gosto dessa ideia porque é o que sempre se fala, né, que você tem um problema de criminalidade e se atribui a segurança pública, o problema da segurança pública aos estados, mas no final das contas, esses fuzis, as drogas vendidas, etc., não chegam, não são produzidas dentro do estado, elas chegam de algum lugar, em geral das nossas fronteiras e em geral dos países que o Lula costumava ter uma boa relação do Foro de São Paulo. Agora, com o escudo das Américas, né, o Brasil pode trabalhar com os vizinhos, e inclusive com os Estados Unidos, para criar uma fronteira, e também houve um avanço de tecnologia muito grande nessa direção, que não está sendo aproveitado, né? A gente vê aqui nos Estados Unidos como as Forças Armadas estão migrando para o uso de drone de forma, quase que total em algumas áreas. Então, você tem um avanço muito grande. Mas a outra parte que eu gosto, que é um problemaço que a gente tem no Brasil, que é o fato dos presídios, né? Então, ele, na página 14, ele fala dos presídios, fala de fazer 5 novos presídios de segurança máxima, mas o que eu acho legal é que aqui ele fala de adotar o modelo do Bukele de El Salvador abertamente, né? Tem uma coisa, Paulo, que aconteceu há alguns anos no Brasil, que a gente discute pouco também. Se eu não me engano, o número dessa ADPF é 374. É uma ADPF que foi uma importação do Supremo Tribunal Federal, da doutrina, sobretudo europeia, né, da doutrina estrangeira, do que se chama de estado de coisas inconstitucional dos presídios brasileiros. Foi por causa dessa ADPF, do entendimento que o STF, os tribunais superiores adotaram depois, que a gente começou a ver políticas de desencarceramento, por exemplo, porque tem cela que está muito lotada, então a solução não é construir mais presídio, é soltar o bandido. Tem célula que não tá sendo limpa, que o cara não tem condições de higiene perfeitas e coisa e tal, então a solução é soltar o bandido. Isso é o estado de coisa inconstitucional do Supremo Tribunal Federal. Essa foi uma promessa de campanha do Bolsonaro, tanto em 2018 quanto em 2022, que ele não conseguiu entregar. O que o Flávio está prometendo são 500 mil novas vagas no sistema prisional brasileiro em 4 anos. A frase dele, né? Presídio de Pedrinhas é que é a única coisa boa do Maranhão. Do Maranhão, não quer ir pra lá, porra, só não roubar, só não matar. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.